Boa noite para vocês, a graça e a paz. Estou aqui para participar com vocês dessa aula. Semana passada os irmãos tiveram uma aula aí falando sobre o que é a célula, né? Amém? Hoje a gente vai falar de forma prática sobre as células, amém? É o capítulo 2, amém, irmãos? Tem as crianças... Tem o calor, tem a minha voz que está um pouquinho rouca por causa do final de semana, mas nós vamos vencer em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria começar com os irmãos orando. Amém. Obrigada. Queria começar orando, amém, irmãos? Curva a sua cabeça em nome de Jesus. Peça para o Senhor falar o seu coração, amém? Senhor, eu quero colocar diante da sua presença a vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui. Quero declarar em nome de Jesus que o coração deles estão aberto para receber a sua palavra. Traz, Senhor, revelação sobre a vida deles, para que eles possam de forma prática, Senhor, viver tudo aquilo que eles têm aprendido e desfrutar, Senhor, de grandes promessas que o Senhor tem preparado para cada um deles. E como igreja possamos crescer, avançar e desfrutar, Senhor, tudo que o Senhor prometeu para essa cidade, através de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, então hoje eu quero falar com vocês a respeito da prática das células. E a primeira aula, o primeiro tema que eu vou falar com vocês, vai falar sobre a maneira bíblica de nos reunirmos. Amém? Eu creio, irmãos, que eu vou deixar até de primeiro um desafio para os irmãos. Quantos aqui já leram o livro de Atos? Se você não leu ainda, eu queria te dar um desafio de até a aula que vem, né? Não, a aula que vem não. Não vai ser muita coisa. Deixa eu fazer aqui a contagem da minha... Eu fiz errado a minha contagem. Eu ia fazer uma semana, até terça. Não, vou fazer aqui. Pera aí, irmãos. Hoje vai dar 4. Acho que o pastor falou para começar. Nossa. Não, acho que ele fala de João em diante. Não, de Mateus em diante, né? Ele falou de Atos? O primeiro livro que ele recomendou de Atos. Ah, tá. Mas, eu queria pedir para os irmãos, eu sei que talvez vai durar, né? São 7 capítulos por dia, irmãos, é muita coisa, eu sei. Né? Se fosse uma semana, eu ia falar para vocês lerem uma semana o livro de Atos, que dá 4 capítulos por dia, né? Para os irmãos terem ali uma noção a respeito ali da questão da igreja primitiva, que foi a primeira igreja que surgiu, né? Foi ali que começou, no livro de Atos, vai contar e vai nos mostrar como tudo começou. Amém? E eu creio que isso é maravilhoso, porque você ali já tem uma demonstração de como era, de como funcionava. Amém? Mas eu quero falar com você a respeito disso hoje. Por quê? Porque nós, como igreja, se reunimos como células, amém? E da última vez você aprendeu um pouquinho ali sobre a questão da célula, você aprendeu um pouquinho ali a respeito, dos 5 ministérios e tudo mais, amém? Então é importante você entender isso, porque nós somos uma igreja que, nós cremos que cada um de nós somos o quê? Sacerdotes. Nós cremos que cada um de nós somos aqueles que têm a mesma função do pastor. Amém? A mesma função ali do líder, de estar envolvido com a vida da igreja, apacentando, cuidando e tudo mais. Amém, irmãos? Graças a Deus. Amém? Isso é maravilhoso. Não sei se os irmãos já participaram de uma outra igreja, que talvez não tinha essa maneira de caminhar. E eu acho isso maravilhoso, porque a gente tem a oportunidade de servir. Não só uma pessoa ou alguns escolhidos. Não, todos têm. Esse privilégio. Amém? Então, a Bíblia fala que logo depois de Pentecoste, a Bíblia fala que a igreja ela já tinha ali mais de 5.000 membros. Alguém lembra da história ali onde os discípulos, eles estavam reunidos e a Bíblia fala que eles ficaram em um lugar separado, onde eles tiveram ali o Pentecoste que desceu sobre eles, amém, o Espírito Santo. E logo depois o que aconteceu? Pedro se levanta para fazer o quê? Para pregar.
A palavra de Deus diz que Pedro, ele se levantou e ele pregou, e a Bíblia diz que ali 3.000 se converteram. Amém? Então, veja só como isso é maravilhoso. E hoje, nós cremos que a igreja, né, naquela época já tinha mais. E uma pregação, 3.000 se converte? Dá para pensar que avivamento foi esse? Tenho certeza que em poucos tempos já eram em muitos. E eles, né, então tinham que arrumar uma forma de se reunir. Então ali começaram a se reunir de casa em casa e também no templo. Antigamente, né, para eles o templo era, né, o local onde eles estavam também se reunindo. Hoje nós temos convicção e clareza que templo somos nós. Amém? Nós somos templos. E a Bíblia diz, né, que de casa em casa eles se reuniam, mas também nos templos. Se você for ler o Novo Testamento, você vai perceber que as pessoas naquela época, eles achavam que para adorar o Senhor, eles tinham que ir para Jerusalém, onde existiam os templos. Sabe? E assim que Jesus morreu, né, ele deixou ali o Consolador, o Espírito Santo, eles foram, né, viveram aquele Pentecoste, eles começaram a crer que onde eles estiverem, a igreja estaria reunida. Amém? E os gregos, os romanos, eles se reuniam nos grandes coliseus. Mas a igreja, ela se reunia de casa em casa. Amém, irmãos? Então, como igreja, né, nós cremos dessa forma de nos reunir. Sabe? Porque eu tenho certeza que quem inventou a maneira de se reunir assim foi o Espírito Santo. A Bíblia diz lá em Atos 2, no 46, a Bíblia diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Amém, irmãos? Então, essas duas dimensões da edificação da igreja era de casa em casa e também o templo. Amém? E eu falo para você, essas reuniões geralmente ali, né, onde aconteciam, elas traziam muitas pessoas. Hoje nós temos, né, essa revelação, sabemos muito a respeito disso, da questão das células nas casas e tudo mais. Talvez hoje já se tornou algo normal, mas pensa comigo, naquela época, como que deveria de ser? Aquelas pessoas se reuniam, quando se reuniam, né? Eu tenho certeza que aquilo gerou, assim, talvez ali algo, né, que trouxe uma outra forma de enxergar, né? Porque as pessoas, elas eram conduzidas, sabe, para aqueles momentos, aquelas reuniões. E as reuniões de casas são a maneira máxima ali e mais excelente no qual a Bíblia, ela nos dá a direção de reunir. Amém? Então, existia, né, a primeira coisa que eu quero ali colocar para os irmãos é que existia, né, a mudança no decorrer da história. Houve uma mudança. Daquela época para hoje, aconteceram muitas coisas que, na verdade, levaram as pessoas elas ter outra forma de enxergar, né, essa realidade da reunião, da igreja, da forma de se reunir. Amém? No final do 2º século, a maneira de se reunir começou a minguar, tá? Por quê? Porque eles começaram a abandonar essa prática. E a partir do final do 2º século, a igreja se tornou, né, mundialmente ali, completamente congregacional. Eles começavam a se reunir, né, nos próprios templos mesmo. Você vê que hoje em dia, né, olha só como que se tornou. A gente vê a igreja católica hoje em dia, pode existir qualquer cidade no mapa. No centro sempre tem uma igreja, sempre tem um prédio lá, né, de igreja. Por quê? Porque as pessoas hoje em dia, elas têm essa religiosidade até então. E você sabe, irmãos, que como resultado, a igreja ela passou a ter necessidade daquelas pessoas para pregar. Amém? Pode entrar. Então, irmãos, não é qualquer um que as pessoas começaram a aceitar para que eles pudessem ouvir, sabe, a mensagem. Então foi necessário que, na verdade, as pessoas elas pudessem, né,
começar a se preparar para fazer isso. Amém? Então, nessa época, eles surgiram ali os primeiros, né, monastérios. Era equivalente ali também daqueles dias, mais ou menos aquilo que hoje nós fazemos. Nós temos o nosso seminário pastoral, a gente prega ali, né? A gente tem o nosso seminário para pastores, entendeu? Que é uma preparação. Amém? E foi necessário que isso acontecesse, para que a igreja ela pudesse, porque não é todo mundo que aceita, né, irmãos? Qualquer um falar na vida do outro. Mesmo que nós, como igreja, não pensamos dessa forma, né? Porque nós cremos que nós somos sacerdotes. Amém? Você crê nisso? E da mesma forma que você precisa entender isso, sabe? Você hoje vive com pessoas que também, elas também devem de ter essa revelação. Amém, irmãos? Então, depois de tudo aquele, né? De tudo aquilo que começou a acontecer, né? Ali foi surgindo foi tornando ali existir aquele esclero, aquela coisa que foi organizada, entendeu? Nas igrejas mesmo. E infelizmente hoje em dia até tem muitas igrejas onde eles acreditam que o próprio pastor somente pode pregar, só o pastor que vai orar. É verdade ou não é? E hoje em dia muitas pessoas ainda têm, infelizmente, essas mentalidades, sabe? Mas nós não cremos dessa maneira. Amém, irmãos? Então, todas as denominações que hoje a gente vê, você percebe que precisa ter ali, né, os seminários onde as pessoas, né, cursos onde as pessoas elas vão aprender. E eu acho isso maravilhoso, irmãos, que você precisa entender que nós precisamos ser aqueles que têm que saber mesmo da palavra. Eu ensino isso, né, para as crianças, eu ensino isso para as pessoas que estão do meu lado, mas eu falo para vocês, isso é algo que eu acho maravilhoso. Como igreja, nós somos uma igreja que gosta muito da palavra de Deus, estuda bastante, porque eu acho que tem que ter, é necessário isso ter, sabe? Porque o diabo, a gente só vai conseguir vencê-lo através da palavra. Você entendeu? A gente não pode ficar dependendo das pessoas para que a gente possa cumprir aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Claro que, né, o Senhor, Ele coloca as pessoas na nossa vida e isso é maravilhoso e o propósito de Deus só vai se cumprir na sua vida quando você estiver envolvido, inserido na vida da igreja. É isso que eu creio, sabe? Porque é só aqui que você consegue desfrutar, sabe, irmãos, da vida, né, da plenitude do Senhor, sabe? Então, eu falo para vocês, nós como igreja, nós discipulamos por meio das células. Amém, irmãos? Essa é a nossa forma de crer. Essa é a nossa visão. Então ainda, né, nós temos as nossas escolas bíblicas, nós temos o cursão, nós temos o CTL, nós temos o seminário pastoral. E assim a gente vai inserindo os irmãos. Mas também na célula, que é semanalmente, né, elas acontecem. E é uma forma de discipular, porque ali há cuidado. É ou não é? Ali há um lugar onde eles aprendem da palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, o nosso verdadeiro treinamento acontece mesmo nas células. Amém? Amém, irmãos? Amém. Então, com essas mudanças acontecendo ali no decorrer da história, a igreja nas casas, elas têm sido uma expressão comum ali da igreja cristã no decorrer do tempo, sabe? Quando você entende essas mudanças, né? Porque eu falo para você, antigamente, os cristãos, eles eram perseguidos. Antigamente, eles tinham que se reunir escondidos, sabe? Veja só como é triste a situação. Hoje, graças a Deus, não é muito comum isso aqui no nosso país. Mas acredite em mim, tem muitos países que ainda são assim. E assim, eu falo para você, irmãos, é muito triste quando a gente tem a oportunidade de desfrutar de algo e às vezes a gente percebe pessoas que não dão valor, onde na verdade existem outras pessoas que gostariam de ter o que nós temos e acabam tendo essa certa dificuldade para viver. Por quê? Porque lá é algo que eles não podem ter. Então assim, veja só. Antigamente era muito mais comum,
Hoje ainda tem, mas não é tão comum, sabe? Então, veja só, a igreja nas casas, ela desapareceu ali, né, com muitas também das estruturas da igreja. Porque eu falo para você, irmãos, tem gente, né, hoje em dia tem aquelas igrejas, aquelas pessoas que são desigrejadas, né? Elas acham que não precisam de estar reunidos com o corpo. Para ela, na cabeça delas, eles estão, né? Tá tudo certo, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós precisamos um dos outros. Amém? Lembra lá do propósito eterno de Deus? Como que o propósito eterno de Deus ele vai se manifestar? Como que ele vai, né, cumprir? Através do corpo. É um, né? Um não, é muitos se tornando um só. É verdade ou não é? Porque uma coisa, igual eu falo para vocês, é uma pessoa expressar Cristo. É muito fácil, irmãos. É muito fácil. Outra coisa é muitos expressando, falando, agindo, andando da mesma forma. É ou não é? Isso é maravilhoso, porque é isso que tem poder para mostrar para as pessoas, para esse mundo, quem Jesus é. Você entendeu? Amém, irmãos? Amém. Então, eu falo para você, dali então, do 2º século em diante, muitos homens ali foram levantados para, na verdade, expressar aquilo que o Senhor deseja com a sua igreja. Levantaram ali muitos missionários, amém? Levantaram também ali muitos homens que começaram muitas, né, organizações assim, com a vida mesmo da igreja. E você sabe que as células começaram a voltar depois de um tempo. E você sabe que, na verdade, as células, elas começaram a ter tanta força, tanto poder assim, que elas começaram a se espalhar. Não sei se os irmãos lembram, nem sei que época é, 2000, aqui pelo menos, 2010, eu acho que começou aquela das células, né? Lembra das casinhas lá com, como que é, os corações, como que é? Ela do MDA, começou a surgir muitas coisas assim, células para tudo quanto é lado espalhado. Eu me lembro, entendeu? Que, né, em 2010, quando eu me converti, logo que eu me converti, eu comecei a perceber, nossa, célula aqui tem uma célula escrita na frente da casa, entendeu? E claro que já existia, né, irmãos? Mas assim, você vê quanta coisa muda com o decorrer do tempo, entendeu? E para você perceber, hoje, né, nós temos o privilégio, né? O pastor Luiz, ele já tinha essa visão, amém? Desde 98, que ele começou com a igreja em células mesmo, porque você, né, precisa entender que existe a igreja em células e a igreja com células. Amém, irmão? Vocês já ouviram falar disso? Tem a igreja em células e a igreja com células? A igreja em células é uma igreja ali que os irmãos, né, fluem em células mesmo, é constante. A igreja com células é uma igreja que tem ali uma célula aqui, algum, né, que deseja, outros não, sabe? Então, assim, é uma coisa assim meio, né, não é qualquer um, não é obrigatório, sabe? Não faz parte completamente ali da visão. Mas nós, como igreja, cremos que nós somos, né, como um avião, com 2 asas. Né? É a célula, é o culto. É a célula e o culto. Amém? Amém, amém, irmãos? Então, o segundo ali conceito que eu queria falar com você é que você precisa rejeitar o conceito natural. Amém? Eu sei que muitas pessoas, para eles, a vitória é se reunir em estádio, é conseguir, né, levantar multidões para ouvir as suas pregações. Mas eu creio que há mover nisso. Você crê? Eu creio, eu não tenho dúvida. Mas a gente precisa entender que esses movimentos, eles acontecem, mas não é só isso que é a história da igreja. Amém, irmãos? A maneira no qual o Espírito Santo estabeleceu, né? A gente pode ver, você pode ler lá no livro de Atos. Eles reuniam de casa em casa. Eles partiam pão, eles comiam junto, eles se alegravam, sabe? Essa era a forma. Eu sei que tem muita gente que eles não concordam, tem muita gente que
acha muita coisa. Mas nós cremos que essa é a melhor forma mesmo. Veja só, através de uma casa. Porque eu sei que hoje em dia é difícil. A casa, ela é as células nas casas são uma bênção. Porque elas não têm placa na frente da casa. Então isso abre o acesso para muitas pessoas estarem ali. Porque não é tão simples. Eu conheço pessoas que já me falaram. Eu sempre, tentei. Quase que eu fui. Eu já pensei em ir várias vezes, mas acaba que não deu certo e coisa e tal aqui no culto, né? Então, assim, quando se fala do culto, assim, no prédio da igreja, é uma coisa, sei, as pessoas têm um pouco mais de dificuldade. Mas quando se fala de célula, não, é vizinho, mora aqui na rua. É ali na casa de fulano de tal. A pessoa, ela já tem mais essa abertura. Porque ela não vai falar assim, eu fui lá na videira. Porque ela nem sabe se era videira, às vezes, a célula. Você entendeu? Mas ela sabe que foi numa célula na casa de fulano de tal. E tá maravilhoso. Né? E isso é muito bom, porque isso tem alcançado muitas pessoas, né, irmãos? E essa maneira, né, era a maneira dos crentes, né, cheios do Espírito em Atos, no qual eles viviam a vida da igreja. Então, eu particularmente acho isso muito extraordinário, irmãos. Por quê? Porque eu percebo que, na verdade, essa visão, né, ela talvez não segue a visão do homem. Porque o homem, ele gosta, tipo assim, de ser o centro. O homem é muito desse negócio, irmãos. Sabe? As células nas casas, elas têm esse potencial de, na verdade, levantar aqui as pessoas. Entendeu? De forma, às vezes, até particular. Entendeu? Porque você é usado lá, às vezes ninguém sabe. Entendeu? E tá tudo certo, porque ninguém precisa saber. Isso deu oportunidade para muitos homens e mulheres de Deus se levantarem, se posicionarem e falarem, não, eu também posso falar, posso ensinar, eu posso estar ali envolvendo. É verdade ou não? Isso é maravilhoso, irmãos. Igual diz, né, o pastor fala assim, pastor Douglas, não tem um outro lugar melhor, com tanta, né, como que eles dizem, com tanta oportunidade, como nós como igreja aqui, a nossa igreja. Porque lá na célula você pode fazer louvor, você pode fazer oferta, você pode dar palavra, você pode fazer tudo, né? Participar em tudo que você puder ali, você pode estar inserido. Você vai para o encontro, você vai em tudo, irmãos, e você está sendo usado. Então isso é maravilhoso, sabe? Isso é maravilhoso. Porque a gente tem a oportunidade de crescer como igreja e juntos, unidos, edificar o corpo. Amém? E não só edificar o corpo, mas também ser edificado. Amém, irmãos? Então, a gente ainda tem as reuniões, amém, irmãos? Grande, nós reunimos como igreja num só lugar também, né? A gente reúne aqui no prédio, mas você precisa entender, né? Que igual eu falei para você, nós somos como um avião. Nós cremos que, na verdade, né? O avião, ele tem, para voar, ele tem que ter as duas asas. É ou não é? Então, nós cremos dessa forma também. A gente também necessita das duas asas. A gente precisa ter as reuniões que são reuniões grandes, com toda a igreja, mas as reuniões pequenas. Amém? Quantos aqui? Todo mundo participa de uma célula, né, irmãos? Você tá fazendo CTL em nome de Jesus. Tem que participar. Né? Vou ver alguém que não fala, já vou pegar o seu nome ali, vamos lá numa célula. Né? Então isso é importante. Amém? Telzinho, filho. Amém? Amém? Então, terceira coisa aqui, que a célula, ela é bíblica. Amém, irmãos? No Velho Testamento, o povo ele se encontrava com Deus no tabernáculo, né? Ali de Moisés, depois do templo de Salomão. Lembra que eu falei ali em Jerusalém, tudo ali? O pessoal só conseguia, eles só achavam que conseguiam ali se reunir com o Senhor quando eles estavam no templo, né? Quando estava ali, ia para Jerusalém, entendeu? Hoje, né? Nós não cremos dessa forma, porque nós cremos que nós somos o templo, igual eu coloquei para os irmãos. Você é o templo do Espírito Santo. Amém? A Bíblia diz que o Senhor não habita mais em templos feitos pelas mãos dos homens. Amém? Então havia um lugar designado para ele servir a Deus. Né? As ofertas eram entregues ali. Hoje, no tempo da nova aliança, né? Igual eu falei, o Senhor, ele habita dentro de nós. E isso não quer dizer que você não precisa ir para o templo, né? Para a igreja, cultuar o Senhor, né? Com a igreja, para o culto, né?
Amém, irmãos? Amém. Isso quer dizer que você tem que estar ainda mais perto, tá? Então, nós somos a habitação do Senhor. Nós somos a habitação de Deus. E como igreja, quantos aqui lembram das pedras vivas? Os irmãos lembram que foi falado na aula passada? Sim. Você é como uma pedra. Amém? E a edificação do Senhor, ela está acontecendo. Mas você não pode ser uma pedra, o quê? Sozinha. Você não pode ser uma pedra, né, individual, isolada. Você pode até ser uma pedra, mas você não vai ser uma pedra viva. É verdade, irmão? Você não vai conseguir ser edificado. Amém? Então, nós somos edificados, né, para a habitação plena de Deus no Espírito. 1 Coríntios 3,16 diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 6,19 diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, né? E que não sois vós mesmo? Sabe, irmãos? Então, individualmente, nós somos templos do Senhor. Amém? Mas também como igreja. E como igreja nós edificamos, amém? A casa de Deus. Lembra lá do versículo de Efésios 2, no verso 20 a 22? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário, dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, a pedra angular, ela fala que é aquela pedra fundamental que precisa ter. Quem que é essa pedra angular? É Cristo. É Cristo. Amém? Então, Ele é a base. Ele é a base da igreja. Ele é a base da sua célula. Talvez você não é o líder de célula, mas você talvez tenha o desejo. Se você não tem o desejo, em nome de Jesus, conforme você for participando desse curso, você vai perceber como é necessário, fundamental você se posicionar nessa questão. Ninguém força nada aqui não, irmãos. Mas depois que eu tive revelação daquilo que o Senhor poderia fazer através de mim, eu senti a necessidade de me posicionar, de se levantar. Porque você não imagina quantas pessoas elas têm a oportunidade de ser, né, alcançadas através de posicionamento seu, de um sim que você dá para o Senhor. Você entendeu? Mesmo que às vezes você tenha dificuldade em muitas coisas. Mas eu falo para você, o Senhor, Ele é a base. Então fique tranquilo, fique em paz. É Ele quem vai te trazer firmeza, é Ele quem vai te trazer, né, a sabedoria, a forma correta ali no qual você vai saber lidar. Todos nós temos dificuldade, todos nós passamos por muita coisa. Mas eu falo para você, o que é maravilhoso é que enquanto a gente cuida daquilo que é o Senhor, Ele vai cuidar de nós, amém, irmãos? É isso que eu provo todos os dias, amém? Então, a célula, igual a gente colocou aqui, ela é bíblica. E 1 Pedro 2,5 diz assim, ó: também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdote santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus. Amém? Então, durante ali os 3 primeiros séculos, a igreja ela não tinha templos. Amém, irmãos? Eles se reuniam nos lares, sabe? Eles se reuniam em lugares ali, né? Como sinagogas. Eles ficavam ali apenas em lugares ali para evangelizar. E a igreja, né? Ela era a igreja ali nos lares, sabe? Então, assim, né? A Bíblia diz em Atos, igual eu falei para os irmãos ali, leia o livro de Atos, não deixe de ler. É importante você entender ali o começo, a igreja primitiva, tudo começou ali naquele momento, sabe? Em Atos 2,46 diz: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria, singeleza de coração. Atos 5,42 também diz: todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar, de pregar a Jesus, né? O Cristo. Então, constantemente eles estavam falando de quem? Jesus. Eles ensinavam.
Veja só. Amém, irmãos? Veja a importância de você reunir. Por isso que eu falo para as irmãs, olha, muito de tudo que elas têm provado. Isso é maravilhoso. Entendeu? Porque esse é o objetivo, é a edificação do corpo, a edificação um dos outros, né? E assim mesmo quando você está ali envolvido, tá? A Bíblia diz que Paulo e Silas, depois que eles saíram da prisão, eles se dirigiram para a casa de Lídia, né? Ali era um lugar onde as pessoas se reuniam naquele tempo. A Bíblia também fala, né, em Éfeso, que Paulo ele diz que ele jamais havia deixado de ensinar publicamente e também de casa em casa, porque isso era um hábito deles. Amém, irmãos? Eu falo para você, a casa é um lugar maravilhoso, irmãos, de reunir. Eu acho assim, a gente já se reuniu em prédio, assim, eu já me reuni assim, em lugares assim, sabe? Tipo, como que eu posso dizer, em comércios, eu uni em certos lugares que, né, às vezes não tinha onde se reunir, a gente dava um jeito. Mas eu falo para você, a casa em si é um lugar maravilhoso, porque ele já é mais aconchegante, ele já traz mais aquela questão, sabe, de você, né, ter mais ali intimidade para colocar, para falar, ele traz as pessoas um perto da outra, você entendeu? Fica um ambiente diferente, amém, irmãos? Então, veja só, qual que foi a sua experiência quando você foi para a célula? Sabe, quando eu fui para a célula a primeira vez, achei muito estranho. Eu olhei aquilo lá e falei, gente, o que está acontecendo aqui, né? O povo começa a cantar e, sabe, eu achava muito diferente aquilo. Mas no primeiro momento que eu tive a oportunidade ali só de escutar o louvor acontecendo, eu já caí em prantos. E já comecei a chorar. E o Douglas até assustou, porque ele era o líder, eu nem conhecia ele. Nunca tinha visto ele. E daí eu me lembro que ele me chamou, ele ficou tão preocupado comigo, que eu estava chorando tanto, que eu estava vermelha. E chorando, ele pegou e já veio perguntar, né? Antes que aconteça alguma coisa, você quer aceitar Jesus? Né? Aqui acontece, dá um treco nessa menina aqui, entendeu? E eu me lembro que naquele lugar, naquele ambiente, eu decidi entregar minha vida para o Senhor. Já tinha ouvido um pouco falar ali da questão de Jesus, já tinha tido umas experiências quando pequena, mas foi coisa assim muito simples assim, sabe, irmãos? Mas revelação mesmo eu tive, né, a oportunidade de ter na célula, sabe, na sala da minha sogra. Foi um privilégio para mim, porque ali eu pude perceber que a minha vida, né, ela foi transformada, e não é por causa de pessoas, é por causa do ambiente. Porque o ambiente, sabe, do Espírito, ele tem poder para transformar vidas. E irmãos, pode levar quem for numa célula, ela não sai igual. Você entendeu? A pessoa eu não sei, eu me encontrei, falei, gente, que negócio legal. Eu comecei a participar e eu nunca fui de me jogar em nada, assim, sabe? Naquela época, quando eu estudava, eu tinha minhas dificuldades, assim, com as pessoas, assim. Mas, irmãos, eu falo pra você, quando eu percebi que aquelas pessoas, elas se importavam comigo, mudou. Então, veja só, como tem poder a vida da célula, né? Quando ela tá acontecendo, né? E aonde você está inserido, envolvido, poder que tem através da sua vida para alcançar outras pessoas. Amém? Então, isso era algo que Paulo ele não negociava. Sabe? Você não pode negociar aquilo que o Senhor te deu liberdade, né, de fazer. Hoje você tem a possibilidade, hoje você tem essa oportunidade. Domingo eu falei, né, para os irmãos. Eu li um versículo, os irmãos, ali no final, para honrar a vida daqueles que foram servir no encontro, porque eu creio muito, sabe, irmãos, no tempo oportuno. Existem muitas oportunidades que passam na vida de muita gente, e às vezes ela perde a oportunidade e ela, infelizmente, pode não ter essa oportunidade de novo. E eu percebo que a célula, ela é assim, quando passa na vida de muitas pessoas, talvez é a oportunidade de Deus mostrando para ela que ela precisa de mudar, precisa reconhecer que ela precisa do Senhor. Você entendeu? Que uma vida sozinha, ela tentando com a força dela, ela não consegue. Você entendeu? Então, assim, eu percebo claramente que nós somos cooperadores para a obra de Deus, sabe? E você, como cooperador, você tem que entender que esse tempo é um tempo que você precisa se levantar na vida da igreja. Porque é aquela coisa, né? Paulo também fala que quando você é menino, você age como menino, você fala como menino. Mas quando você é um homem, você fala como homem, você age como homem. Chega um tempo na sua vida que você precisa mudar a forma de você caminhar, a forma de você pensar, a forma de você falar.
Porque chega um tempo na sua vida que você vira o irmão mais velho. E é a sua vez de fazer o que, irmãos? É a sua vez de você... Tá bom, filho. Não, vamos colocar outra coisa. Tá. Tá. Assiste com o amigo. Mostra pra ele que você sabe do filme. Ah, irmãos, essa fase. Só o Senhor na minha vida. Eles acham que... Então, assim... Amém, irmãos? Então, se levante. Se você tem percebido a oportunidade do Senhor, eu falo pra você. Não perca a oportunidade. Sabe? Eu sei que às vezes você pode pensar, eu tenho que me preparar mais. Eu tenho que, sabe? Eu tenho que saber de mais coisas e tudo mais. Glória a Deus, porque você fez cursão, fez CTL, agora tá fazendo... Porque você tem se posicionado nessa questão. Mesmo que às vezes o seu coração agora não é o intuito de ser um líder e tudo mais. Mas só pelo simples fato de você estar aqui, né, querendo ter mais conhecimento, isso fala que você também deseja, além de ser edificado, né, edificar também o corpo. Com tudo aquilo que você tem aprendido, também passar para as pessoas. Sabe? Então, assim, eu creio no poder que há da vida da igreja quando... Os irmãos, eles se levantam para ser colunas, amém? Porque uma igreja forte, né? Eu costumo falar que uma família forte, ela faz com que a igreja se torne uma igreja forte, entendeu? Porque tudo começa com a família, amém, irmãos? E isso, né? Sem contar que as famílias, elas se encontram ali com as suas células e se tornam ainda mais fortes, amém? Amém. Então... Olha lá. Então a célula, irmãos, ele é um caminho seguro, amém? Para que o crescimento espiritual, né, aconteça na sua vida, mas também para que você possa ter proteção. Você pode falar que, será? Mas eu falo para você, a célula, ela tem esse potencial de trazer proteção para você espiritual. Eu acho maravilhoso, sabe? Quando as pessoas, elas sabem para onde correr. Porque hoje em dia as pessoas, elas vivem isoladas, elas vivem depressivas, elas vivem uma vida assim, sabe? Solitárias. E a célula, ela tem essa importância assim, de mostrar que as pessoas que estão ali, elas querem abraçar, te ajudar, entendeu? Falar na sua vida, entendeu? Então, ela pode e tem o poder de proteger. Quando acontece alguma coisa com você ou com alguém da sua célula, pode perceber onde que a pessoa vai correr primeiro. Quem que ela vai pedir ajuda? Normalmente é pra você, irmão. É verdade ou não é? E às vezes você fala, meu Deus, eu não sei nem o que fazer, o que falar, como agir. Mas eu falo pra você, Deus te deu essas pessoas para que você possa ter esse empenho assim, com o coração de servir a vida delas. Amém? Então, quando, né, nós nos reunimos, né, constantemente ali com a célula, como faziam antigamente, né, você pode ver, antigamente era diariamente. Hoje é uma vez na semana que a gente está ali com os irmãos. Mas a Bíblia diz que antigamente era constantemente, era diariamente que eles se reuniam. E veja só, né, se a gente continuasse agindo dessa mesma forma como eles agiram, né, era diariamente partindo pão, eu tenho certeza que a gente poderia até ser ainda mais guardado, entendeu? Do pecado, né? Por quê? Porque só da gente estar junto, irmãos, ô louco, já faz diferença, é verdade ou não? Por quê? Porque quando você tem uma célula em casa, né, você acaba procurar ali se santificar ainda mais. É verdade ou não? Porque aquelas pessoas que elas querem ser mais santas, elas sempre se procuram para a pessoa ali, para ela poder, né, dar um bom testemunho. É ou não é? Quando você tem uma célula na sua casa, você tem que dar um bom testemunho, um bom exemplo. É ou não, irmãos? Não que, né, você peca, essas coisas. Não, acontece. Mas isso te traz mais, né, força para que você possa, né, caminhar ainda mais sobre aquilo que você crê. É verdade ou não? Então, aqueles que querem ser espirituais, quando eles estabelecem uma célula na casa dele, isso ajuda. Porque ele não tem opção de faltar célula.
É verdade ou não? Ele é o último que tem que faltar. É bem raro. Então, assim, veja só, aqueles que, né, que querem conhecer a Bíblia, sabe, irmãos, nada vai obrigar, né, eles a ter mais conhecimento da Bíblia, quando, na verdade, eles querem ter uma célula na casa dele. Porque o irmão que tem problema, dificuldade, eles vão para casa de quem? Do anfitrião. Normalmente é assim. É ou não é? Eles vão lá conversar com o anfitrião. Porque eles vão ter mais intimidade, né? Eles vão tendo mais intimidade. Tendo mais a liberdade. Então, quem que eles correm atrás? O anfitrião. As pessoas ali que ele tem mais contato ali na célula. É ou não é? Então, veja só a importância do seu posicionamento. Até às vezes, se você não tem uma célula na sua casa, tenha para você ver, irmãos, é maravilhoso. Eu já tive, sim, muitas células na minha casa. Hoje eu tenho uma célula lá e eu falo para vocês, eu percebo a necessidade das pessoas, sabe? Das pessoas mesmo. Né? Hoje eu estava falando com um menininho lá e ele estava passando uma dificuldade bem grande com a família dele. Ele mora com os avós. Gente, assim, eu falo para você, a igreja na vida de uma pessoa, ela assim tem uma extrema importância, sabia? E a gente só de olhar as pessoas assim, a forma com que elas lidam, entendeu? Elas buscam a gente, não tem como. Então você tem que louvar a Deus, porque você vive num lugar, né, onde você tem a oportunidade de ser usado. Amém? Então, então cada casa, irmãos, ele deve ser ali uma extensão da igreja. A única forma de a gente conquistar a nossa geração é através do quê? Daquilo que nós vivemos, de forma prática mesmo. Amém, irmãos? Se cada crente é um sacerdote, então a casa de cada crente ele precisa ser a extensão da igreja. Oi, ia ser maravilhoso, né, irmãos? Eu acho que nessa cidade aqui, cada bairro ia ter uma célula. Não sei se já tem, que os irmãos líderes aí tem uma célula em cada bairro já? Não, né? Eu acredito que bem pouco. É bem pouco, né? Falta pouco, né, irmãos? Pra gente conseguir alcançar de ponta a ponta. Acho que... não tem. Tem 4 células no nosso bairro. Eu acho que só em Pontal do Sul não tem célula ainda não, né? Deixando de lá para apontar o que ainda está faltando. Que falta? Então, aí ó. Em nome de Jesus, muitos irmãos vão se levantar aí pra... Sabe que o desejo do Douglas, do pastor? Ele sempre teve um desejo de ter 5 prédios aqui na nossa região. Um lá em Xangri-Lá, outro era, acho que aqui no Xangri-Lá mesmo. Não, ali em Pontal do Sul, aqui em Xangri-Lá. Outro em, Praia de Leste. Não sei, é Pontal do Sul, acho que Ipanema, Canoas. Não, também. Mas aqui no nosso... E eu acho que Praia de Leste, ele queria 2 em Matinhos. Sei que era 3 aqui em Pontal, que ficava um ponta e meio. E 2 lá em Matinhos, irmãos. Então, assim, esse é o desejo, porque a gente precisa crescer ao ponto de... E claro, em nome de Jesus, os irmãos até ficam babando na Ilha do Mel, que querem ir pra lá. Né? Quem não quer ir pra lá? Mas veja só, isso é maravilhoso, porque isso é sonhar ser igreja e alcançar outros lugares. Já para pensar, você em cada rua que vai, tem uma célula ali, tem alguém conhecido? Né? É bom, irmãos, eu acho, né, que isso é maravilhoso. Amém? Então, a gente tem enfatizado que cada crente ele é um sacerdote, mas às vezes a gente não dá tanto aquela ênfase de que cada casa é uma extensão da igreja, que eu acho que a gente precisa dar. A gente precisa gerar isso no coração dos irmãos, porque eles precisam desejar receber a igreja na sua casa. Sabe? E eu acho assim que é maravilhoso, porque a gente vê a realidade de vida, entendeu? Ali mesmo, quando se reúne, como cada um de nós precisamos um dos outros. Amém? Então, preciso, né, que a gente possa avançar, né, em relação a isso. Porque eu creio que a obra do Senhor ela vai avançar onde cada célula chegar. Né? Ela vai fazer ali com que isso cresça, né? Isso possa expandir ali para as outras pessoas e
Como tem, irmãos, pessoas precisando de Jesus. Um líder falou para mim que a célula seria o bote salva-vidas. A gente está no mar, resgatando as pessoas para trazer para o navio. Você sabe que o mar, ele, na Bíblia, né, existe muita simbologia, muitas coisas assim. E o mar, na Bíblia, ele significa morte, né? E o bote realmente é uma expressão muito boa, tirando da morte, né, as pessoas. E esse é o desejo do nosso coração, irmãos. É onde a morte, a gente trazer vida, a gente pisar naquela, sabe, naqueles lugares assim e transformar da morte a vida mesmo, trazer vida para as pessoas. E como tem pessoas que precisam. Por isso que a gente precisa ser Cristo nessa terra, né? Por isso que eu falo, costumo dizer para os irmãos, né? Só quem foi no reencontro aí, os irmãos, né, sabe, né, do que acontece lá. E uma das coisas assim que mais me marca quando a gente coloca para os irmãos, sabe o que é? É que as pessoas precisam de você, irmão. As pessoas precisam de mim, sabe? Talvez você fale, como assim precisa de mim? Como assim precisa, né, de mim, não é de Jesus? Pois é, a Bíblia diz que Jesus habita dentro de você. Então elas precisam de você porque elas precisam de Jesus. Você é Cristo também nessa terra. Você é a expressão do Senhor. Então elas precisam de você, sabe? Para expressar aquilo que o Senhor deseja na nossa vida. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Só para colocar aqui para os irmãos, né? A gente coloca aqui que seria uma bênção ter em cada célula, mas ninguém é obrigado, amém, irmãos, a ter uma célula na sua casa, né? Mas a visão do Senhor, ele precisa estar sobre o seu coração, amém? Essa visão, por quê? Porque isso é inevitável, isso vai acontecer. Como igreja, nosso desejo é nos reunir, crescer e avançar. Né? Daqui a um tempo a gente vai ter uma arena também, em nome de Jesus, né, irmão? Já para pensar? Vai ser algo extraordinário, eu creio nisso, sabe? Porque o Senhor tem feito no nosso meio, sabe? Se você ter essa visão, se você crê que a sua casa ela é uma extensão da igreja, sabe? Eu creio que, na verdade, né, isso vai trazer à luz aquilo que as outras pessoas ali em volta de você precisam, entendeu? A salvação vai trazer, entendeu? A multiplicação. Irmãos, isso daí é muito, muito profundo, porque é só, não sei, mas é só na igreja, na célula, que a gente vê umas coisas assim, sabe? A bênção, assim, algo assim, extraordinário acontecendo na vida da gente, sabe? É umas loucuras assim que acontece. Esses dias eu falei para as irmãs do encontro, que a gente estava fazendo a reunião, que vai surgir dinheiro na sua conta, em nome de Jesus, irmãos. Aquilo que você estava, sabe, né, precisando receber de alguém, que talvez faz muito tempo que você não recebe, você vai receber. Voltei, né, do encontro, daí a irmã veio falando, nossa, pastor, você acredita que surgiu um dinheiro na minha conta que eu nem esperava, que faz tempo que eu tinha até esquecido. Daí eu falei, você tá vendo o poder da palavra? Por quê? Porque é assim que funciona. É só aqui que você recebe uma palavra assim. Lá no mundo você ia receber lá. Não, capaz, esquece isso. Né? Você entendeu? Veja só como é importante. Amém? E nós precisamos falar aquilo que nós cremos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém? Amém. Queria colocar segundo momento com os irmãos. Maria, qual que é o horário mesmo que é para ver lá com os irmãos lá? Tá. O horário, porque daí, né, não sei se o que o pastor fala, irmãos. Fala bastante. Já tiveram aula aqui com ele? Não? Não? Cursão. Cursão já. Ah, só do cursão. Eu não dei aula no cursão, irmão, você acredita? Gente, perceberam? Eu só dei aula no CPL. Gente do céu, como é que pode? Viu? Agora eu tô atento. Agora chegou. Aonde? Eu não fui. Mas semana que vem eu vou estar com eles. Não, semana que vem. Amém, irmãos? Então, a prática da célula também envolve como, né, ela funciona, que era uma das coisas que eu quero falar para os irmãos. Eu sei que os irmãos já vivem a vida da célula, eu sei que os irmãos já, né, constantemente já participam, mas
né, nós como igreja temos a visão, né, que o nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, amém, irmãos? Onde cada membro é um ministro, cada membro é um sacerdote, amém? E, né, cada casa ela é uma extensão da igreja, onde nós conquistamos assim a nossa geração através de células que vão se multiplicar. Então o alvo aqui, irmãos, é edificar uma igreja de vencedores. Não sei se os irmãos já viram aquele vídeo da repórter. Falando. Aí ela falando, né? Falei pra vocês. Quando ele vê a gente saindo, ele já para. É? Sempre é assim, ó. Tá. Então só vou falar um pouco dessa introdução pros irmãos, já vou parar. Amém? Falou que é o último tópico. Ele falou lá. Ah, deixa eu ler o último aqui. É, então tá bom. Sai lá, Tá. Você sabe, o último tópico sempre faz 3 vezes antes, né? Ele acabar. Então ele falou primeiro. O alvo, irmãos, de nós como igreja é ter uma igreja de vencedores. Os irmãos viram aquela repórter, não sei se qual lugar que ela é, lá falando da igreja videira, do pastor Luísio. Não, a igreja, essa igreja onde que lá o abençoado, né, participa, é uma igreja, não, isso é uma igreja séria. E eles têm a visão de vencedores, que cada crente é vencedor. Por quê? Porque isso é o nosso desejo, que cada um de nós possamos ser vencedores mesmo, irmãos. Amém? E o meio, né, ali são as células para que isso aconteça. É através da célula que você vai se tornar um vencedor. Amém? Nós cremos que a célula ela precisa se multiplicar. Amém, irmãos? Você precisa entender que o desafio nosso, como pastores, né, os irmãos como líderes, até ali os discipuladores mesmo com os líderes, é fazer com que essa multiplicação aconteça. Porque o desejo do nosso coração sempre é ver a igreja expandir. Não ficar ali. Eu sei que é ruim, né, irmãos? A gente começa... Quantos aqui já começaram com aquela célula abençoada, cheia de gente? Das primeiras células. De repente você vê, multiplicou. Quando tá no momento bom. Quando você vê que o negócio pegou ali, sabe? Todo mundo começou a se... né? É aquela coisa assim que os irmãos começam a se dar bem. O que acontece? Multiplica, daí os irmãos ficam tristes. Daí falam, ah, meu Deus, está dividindo a nossa célula. Não, não é dividir. Amém? É multiplicar. Amém? Então, veja só, para quê? Para que a cidade ela possa ter esse alcance de lugares, de pessoas onde eles têm ali a possibilidade de ouvir a palavra de Deus. Amém? E serem alcançadas, né, para Cristo através dessas células que vão se multiplicando, que vão alcançando mais lugares e mais pessoas e tudo mais. Sabe, irmãos? Cara, eu olho, não sei, eu sou assim, né, dá para desconfiar, né, para falar uma coisa dessa, mas eu acho assim isso espetacular. Porque a minha vida foi alcançada através de uma célula. Não sei quantos irmãos aqui primeiro conheceu a célula, né, ali Jesus na célula, mas a minha vida foi conquistada nisso. Então, assim, eu acho maravilhoso, porque eu nem conhecia ali a igreja, nunca, jamais, eu acho que eu ia naquela igreja lá, porque era longe, é 16 quilômetros da minha casa. A gente eu moro na ponta da Barra do Saí, que os irmãos conhecem em Guaratuba. A igreja era para lá do centro, ela lá em Pissarres, era quase o outro lado da cidade, praticamente, porque é Pissarres e Mirim, então era do outro lado da cidade. Então, jamais que eu ia lá no outro lugar que nem conhecia, mas a célula que tinha lá né, que nem era na Barra, era no Coroados, era no bairro do lado ainda. Foi um lugar onde que eu me converti. Foi ali que tudo começou. Então, para mim, isso é maravilhoso. Amém, irmãos? Eu tenho certeza que muitas pessoas elas vão ter uma experiência profunda lá na sua célula. Sabe por quê? Porque eu percebo claramente o coração, né, dos irmãos em desfrutar, sabe? Do servir, da edificação mesmo do corpo. Sabe? Tem muitas igrejas assim que eu não consigo perceber assim as pessoas com aquela vontade, sabe? Aquela vontade de servir, aquela vontade de aprender. Mas graças a Deus no nosso meio a gente tem isso, né, irmãos? E a gente percebe que o crescimento da igreja ela acontece através disso. Amém? Então eu vou dar um pequeno intervalo para os irmãos e a gente vai continuar daqui a pouco. Amém, irmãos? Para ir no banheiro.